Muito obrigado, Sr. Ministro. Feita a apresentação das propostas do Plano Econômico, Social e do Orçamento do Estado para 2015, passemos agora à apresentação dos pareceres das comissões especializadas da Casa do Povo. Para o efeito, permitam-me, Excelências, que convide Sua Excelência o Sr. Deputado Edson da Graça Francisco Macuacua, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, a usar da palavra para apresentar o parecer. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, Excelências, senhores deputados, Excelências, senhores convidados, antes da apresentação dos pareceres, permita-me, Excelência, que faça um introito para aclarar que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade optou por apresentar 2 pareceres, isto é, dando um tratamento autônomo a cada um dos instrumentos jurídicos, por entender que, pela especialidade da análise que é feita em sede da primeira comissão, era cômodo tratar os 2 instrumentos separados, tendo em conta ainda que o orçamento do Estado, apesar de ser a expressão financeira do Plano Econômico e Social, tem natureza jurídica, regime jurídico e objeto jurídico diferenciados. Ou seja, enquanto o Plano Econômico e Social é um instrumento do Governo, cuja a deliberação reveste a forma de uma resolução, o orçamento é um instrumento do Estado cuja forma de deliberação reveste a forma de lei. E enquanto a proposta ou o projeto de resolução atinente à aprovação do Plano Econômico e Social é apresentado nos termos do regimento pela Comissão do Plano e Orçamento, a proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado é apresentado pelo Governo. Nestes termos, passo a apresentar, em primeiro lugar, o parecer atinente à proposta do Plano Econômico e Social para 2015. Assembleia da República, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Primeira Comissão. Parecer número 3/15, de 22 de abril. Assunto: parecer atinente à proposta do Plano Econômico e Social para 2015. Sumário. Em cumprimento do disposto na linha C do artigo 73 e do número 3 e dos números 3 e 4 do artigo 188, ambos da Lei número 17/2013, de 12 de agosto, que aprova o regimento da Assembleia da República, e do despacho de 15 de abril de 2015 da Presidente da Assembleia da República, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade recebeu a proposta do Plano Econômico e Social para 2015 para efeitos de emissão do competente parecer. Metodologia. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade apreciou na generalidade e na especialidade a proposta do Plano Econômico e Social para 2015, analisando os aspectos jurídicos, materiais e formais para aferir a sua conformidade
com o ordenamento jurídico vigente no país, tendo chamado à colação o programa quinquenal do Governo, aprovado pela Assembleia da República, através da resolução número 12/2015, de 14 de abril, para conferir o seu alinhamento programático. Apreciação. Na generalidade, enquadramento jurídico, enquadramento constitucional. O número 1 do artigo 129 da Constituição da República dispõe que o Plano Econômico e Social é elaborado pelo Governo, tendo como base o seu programa quinquenal. O número 2 da mesma disposição constitucional estabelece que a proposta do Plano Econômico e Social é submetida à Assembleia da República e deve conter a previsão dos agregados macroeconômicos e as ações a realizar para a prossecução das linhas de desenvolvimento setorial e deve ser acompanhada de relatórios de execução que a fundamentam. O número 3 do mesmo dispositivo constitucional acrescenta que a elaboração e a execução do Plano Econômico e Social é descentralizada, provincial e setorialmente. Nos termos do disposto no número 1 do artigo 128 da Constituição da República de Moçambique, o Plano Econômico e Social tem como objetivo orientar o desenvolvimento econômico e social no sentido de um crescimento sustentável, reduzir os desequilíbrios regionais e eliminar progressivamente as diferenças econômicas e sociais entre a cidade e o campo. O número 2 do mesmo comando constitucional estabelece que o Plano Econômico e Social tem a sua expressão financeira no orçamento do Estado. O número 3 do dispositivo constitucional que temos vindo a citar refere que a proposta do Plano Econômico e Social é submetida à Assembleia da República, acompanhada de relatórios sobre as grandes opções globais e setoriais, incluindo a respectiva fundamentação. Nos termos do Estatuto, na linha A do número 1 do artigo 206 da Constituição da República de Moçambique, nas relações com a Assembleia da República, compete ao Primeiro-Ministro apresentar à Assembleia da República o programa do Governo, a proposta do Plano Econômico e Social e o orçamento do Estado. Na apresentação da proposta do Plano Econômico e Social, o Primeiro-Ministro é assistido pelos membros do Conselho de Ministros, por ele designados, conforme resulta do número 2 do artigo 206 da Constituição da República de Moçambique. Nos termos do disposto na linha L do número 2 do artigo 179 da Constituição da República de Moçambique, é da exclusiva competência da Assembleia da República deliberar sobre as grandes opções do Plano Econômico e Social. Enquadramento legal. Nos termos do disposto no número 1 do artigo 188 do Regimento da Assembleia da República, o Plano Econômico e Social é elaborado pelo Governo, tendo como base o seu programa quinquenal. O número 5 do dispositivo em alusão realça que a discussão do Plano Econômico e Social é no plenário. O Plano Econômico e Social é debatido no máximo de 3 dias e a deliberação sobre o mesmo reveste a forma de resolução, cabendo à Comissão do Plano e Orçamento, com base nos pareceres e dos debates havidos na plenária, elaborar o projeto de resolução
atinente à deliberação, conforme dispõe o número 1 do artigo 189 do Regimento da Assembleia da República. Estrutura da proposta do Plano Econômico e Social 2015. A proposta do Plano Econômico e Social compreende 5 capítulos, nomeadamente. O primeiro apresenta uma nota introdutória, o segundo debruça-se sobre o contexto internacional, o terceiro aborda o contexto nacional, o quarto aborda os objetivos do Plano Econômico e Social 2015 e o quinto espraia, no formato de matriz, as principais ações e medidas de políticas a realizar em 2015 em cada prioridade, pilar do suporte e objetivo estratégico do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Alinhamento do Plano Econômico e Social com o Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. É através do Plano Econômico e Social que o Governo operacionaliza os objetivos definidos no Programa Quinquenal do Governo, aprovado pela Resolução número 12/2015, de 14 de abril, pois, de acordo com o estipulado no número 1 do artigo 129 da Constituição da República de Moçambique, o Plano Econômico e Social é elaborado tendo como base o seu programa quinquenal. Através do Plano Econômico e Social em apreço, o Governo inicia em 2015 a materialização do objetivo central do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, de melhorar as condições de vida do povo moçambicano, aumentando o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando desenvolvimento equilibrado e inclusivo no ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos. A proposta do Plano Econômico e Social para 2015 arrola no formato de matriz as intervenções a realizar em 2015 para o alcance de cada objetivo estratégico do programa quinquenal. Na especialidade, temos algumas contribuições que, por uma questão de economia de tempo, vamos remetê-las à comissão especializada. Posicionamento dos grupos parlamentares na comissão. Grupo parlamentar do MDM. O grupo parlamentar do MDM entende que a proposta do Plano Econômico e Social para 2015 não obedeceu o princípio de equilíbrio regional, pois as ações refletidas neste documento não reduzem os desequilíbrios regionais previsto no número 1 do artigo 128 da Constituição da República de Moçambique. O documento não apresenta um quadro que faça correspondência entre os objetivos estratégicos e distribuição das atividades por regiões, salvo o ponto que se refere às escolas abertas e os níveis a introduzir em 2015. Para aludir essa exceção, vejamos. 1. O Governo pretende construir 104 escolas na província de Inhambane, contra 65 em Niassa, 81 em Cabo Delgado e 80 em Nampula, sabendo que a população de Nampula, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, situa-se em 5.008.793, representando o triplo da população de Inhambane, 1.499.479, e a taxa de analfabetismo em Niassa é de 60,8%, Nampula 58,8%,
contra apenas 41,4% na província de Inhambane. Pelas razões acima mencionadas, o grupo parlamentar do MDM, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, recomenda a apreciação negativa da proposta do Plano Econômico e Social para 2015. Grupo Parlamentar da RENAM. Os membros do Grupo Parlamentar da RENAM, na Comissão, recomendam a apreciação negativa pelos seguintes fundamentos. O Plano Econômico e Social não apresenta ações concretas para a materialização dos direitos humanos, com enfoque para a situação dos combatentes da luta de libertação nacional e pela democracia, onde se nota uma clara dicotomia no tratamento dos dois grupos. O número de salas de aulas de que o governo se propõe a construir está muito aquém das reais necessidades, o que em nada contribui para a materialização do direito à educação plasmado na Constituição. O Plano Econômico e Social não faz menção aos mecanismos jurídicos para o recém-criado Fundo de Paz e Reconciliação Nacional. No que tange à valorização dos heróis nacionais, o governo promove a exclusão ao não incluir os que se notabilizaram na defesa do interesse nacional, que militaram ou que militam nos partidos políticos, noutros partidos, violando o princípio de igualdade de tratamento plasmado na nossa Constituição. Na ação número 6, as experiências do passado demonstram que este tipo de cerimônias tem se traduzido em eventos de cariz eminentemente político-partidário. Daí não seja justo nem legal contemplar numa matriz de despesa pública onde os impostos de todos são chamados a pagar. No capítulo atinente ao transporte aéreo, o governo não fala da aquisição de uma única aeronave e como fundamento de incremento nesse tipo de transporte na ordem de 10%, o que, na sua opinião, não é possível atingir esse desiderato, daí que entendem que era a altura de liberalizar o espaço aéreo, o que permitiria não só acabar com o monopólio das linhas aéreas de Moçambique, como também o povo finalmente podia pagar tarifas justas. Na ação atinente ao desenvolvimento do capital humano, o governo não apresenta qualquer estratégia para a valorização da carreira docente através da progressão e aprovação de uma grelha salarial consentânea com a dignidade da função. Nas ações 256 e 257, não há clareza no que toca à estratégia referente à independência dos juízes na sua atuação. Não há qualquer tipo de clareza sobre a materialização do artigo 40 da nossa Constituição sobre o direito à vida. Da leitura conjugada entre o programa quinquenal do governo, ora aprovado, e a proposta do Plano Econômico e Social, nota-se desajustamento no concernente ao número de talhões infraestruturados e o número de casas a construir por ano, em que, se atendermos que a quantidade de casas a construir em 2015 representa a média anual, o governo precisaria de 10 anos para o número de casas que constam do respectivo programa quinquenal do governo. Grupo Parlamentar da Frelimo. O Grupo Parlamentar da Frelimo, na Comissão, considera que o Plano Econômico e Social para 2015 é a operacionalização do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, sendo por isso um importante instrumento onde se apresentam as prioridades do desenvolvimento do país e através do qual o governo busca soluções para os problemas e desafios que o país enfrenta.
o Plano Econômico e Social adota uma abordagem integrada e assenta em prioridades tangíveis e materializáveis. Concretiza os consensos nacionais alcançados através de diversos instrumentos de planeamento e monitoria da ação governativa. Estão patentes no Plano Econômico e Social as ações que visam dinamizar o desenvolvimento econômico e social que permitirão consolidar o Estado unitário, uno, indivisível, inalienável, forte, próspero, um Estado de direito democrático e de justiça social. O Plano Econômico e Social está bem estruturado. Apresenta-se como um meio para consolidar a unidade nacional, a paz efetiva, a estabilidade política, econômica e social, o bem-estar, a provisão de emprego, sobretudo para os jovens, a criação de infraestruturas e a melhoria do ambiente de negócios. O Plano Econômico e Social está em perfeito alinhamento com a vontade expressa pelos moçambicanos no manifesto eleitoral da Frelimo e do compromisso do candidato Filipe Jacinto Nyusi, hoje presidente da República de Moçambique. Com a aprovação do Plano Econômico e Social, Moçambique continuará a ser um destino preferencial para os investidores, um país que continuará a conhecer um desenvolvimento harmonioso, progressivo, sustentável, equilibrado e inclusivo. Conclusão. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta do Plano Econômico e Social tem mérito, está bem estruturada e alinhada com o programa quinquenal do Governo aprovado pela Assembleia da República. Do ponto de vista programático, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade entende que o Plano Econômico e Social consubstancia a operacionalização do programa quinquenal do Governo, pelo que é pragmático e operacional. Do ponto de vista jurídico, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade constata que a proposta do Plano Econômico e Social reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais, respeita os objetivos constitucionais do Plano Econômico e Social fixados no número 1 do artigo 128 da Constituição da República, respeita o substrato material do Plano Econômico e Social previsto no artigo 129 da Constituição da República de Moçambique, respeitou os prazos, o substrato material e procedimentos formais atinentes à apresentação e debate do Plano Econômico e Social estipulados no artigo 188 do Regimento da Assembleia da República. Em face dos considerandos expostos, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade conclui que a proposta do Plano Econômico e Social para 2015 não enferma de nenhum vício de inconstitucionalidade orgânica, material e formal e de ilegalidade, pelo que recomenda ao plenário da Assembleia da República a sua apreciação positiva. Adoção. O presente parecer foi analisado em plenária da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade nas sessões ordinárias dos dias 17, 20, 21 e 22 de abril, depois de lido e achado conforme, foi adotado e subscrito
pelos deputados: Edson da Graça Francisco Macuacua, presidente da comissão; Ezequiel Molde Gus, relator; Manuel Vasconcelos Maria, vice-presidente; Antônio Augusto Eduardo Namburete, vice-relator; Edmundo Galiza Matos, Hélder Ernesto Injojo, Agostinho Gomes Chipindula, Patrício Mpangai, Afonso Lopes Nipero, Esmeralda Aurélio Mutemba, João Catemba Chakwamba, Simon Muhammad Macuiane, Maria Angelina Dick Enoch, Rafael Antônio de Souza Guzmão, Carlos Manuel Simbi, Laurinda Silva Pedro Antônio Cheia e Jovial Cetina Mutombene Marengue da Cruz. Voto vencido. Votaram vencidos, pelas razões aduzidas a folhas 8, 9, 10 e 11 do presente parecer, os seguintes deputados dos grupos parlamentares da RENAMO e do MDM. Um momento, Sr. Presidente. Excelências, peço a vossa indulgência para o Presidente da Primeira Comissão terminar a apresentação do parecer, independentemente da hora regimental do nosso intervalo. O silêncio é de ouro. Continua, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ezequiel Molde Gus, Antônio Augusto Eduardo Namburete, Simon Muhammad Macuiane, Maria Angelina Dick Enoch, Rafael Antônio de Souza Guzmão, Carlos Manuel Simbi e Laurinda Silvia Pedro Antônio Cheia. Assembleia da República, Maputo, aos 22 de abril de 2015. Apresentada o parecer atinente à proposta do Plano Econômico e Social, permita-me, Excelências, que apresente em seguida o parecer atinente à proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015. Assembleia da República, Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Primeira Comissão. Parecer número 4/15 de 22 de abril. Assunto: parecer atinente à proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015. Sumário. Em cumprimento do disposto na linha C do artigo 73, conjugado com o número 5 do artigo 190, ambos da Lei nº 17/2013, de 12 de agosto, que aprova o regimento da Assembleia da República, e do despacho de 15 de abril de 2015 da Presidente da Assembleia da República, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade recebeu a proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015 para efeitos de emissão do competente parecer. Metodologia. Para a emissão do parecer relativo à proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade analisou a proposta de lei na generalidade e na especialidade, tendo chamado à colação o Programa Quinquenal do Governo, a proposta do Plano Econômico e Social e todos os elementos necessários à justificação da política orçamental elencados no número 4 do artigo 24 da Lei nº 9/2002, de 12 de fevereiro, Lei do SISTAF, com vista a aferir o seu alinhamento programático e a sua conformidade com a ordem jurídica vigente no país. Definição legal do Orçamento do Estado. O artigo 12 da Lei nº 9/2002, de 12 de fevereiro, que cria o Sistema de Administração Financeira do Estado, a Lei do SISTAF, define o Orçamento do Estado como sendo o documento no qual estão previstas as receitas a arrecadar e fixadas as despesas a realizar num determinado exercício econômico e tem por objeto a prossecução da política financeira do Estado. Natureza jurídica do Orçamento do Estado.
O Orçamento do Estado é uma lei formal, cuja proposta, nos termos do disposto do número 3 do artigo 130 da Constituição da República, é elaborada pelo Governo e submetido à Assembleia da República, órgão com competência para aprová-la, conforme dispõe a linha M do número 2 do artigo 179 da Constituição da República de Moçambique. Apreciação. Enquadramento jurídico. Enquadramento constitucional. A Constituição da República de Moçambique dispõe na linha E do número 1 do artigo 204 que compete ao Conselho de Ministros preparar o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado e executá-los após a aprovação pela Assembleia da República. Neste contexto, o Governo submeteu à Assembleia da República a proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015 no uso das competências fixadas no número 3 do artigo 130 da Constituição da República de Moçambique, que determina que o Orçamento do Estado é elaborado pelo Governo e submetido à Assembleia da República e deve conter informação fundamentadora sobre as previsões de receitas, os limites das despesas, o financiamento do déficit e todos os elementos que fundamentam a política orçamental, conjugado com a linha A do número 1 do artigo 206 da Constituição da República de Moçambique, que estabelece que nas relações com a Assembleia da República compete ao Primeiro-Ministro apresentar à Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é a expressão financeira do Plano Econômico e Social, conforme resulta do número 2 do artigo 128 da Constituição da República de Moçambique. O número 1 do artigo 130 da Constituição da República de Moçambique estabelece que o Orçamento do Estado é unitário, especifica as receitas e as despesas, respeitando sempre as regras de anualidade e da publicidade nos termos da lei. De acordo com o disposto na linha M do número 2 do artigo 179 da Constituição da República de Moçambique, compete à Assembleia da República aprovar o Orçamento do Estado. Enquadramento legal. De acordo com o estabelecido no número 1 do artigo 190 do Regimento da Assembleia da República, o Orçamento do Estado é a expressão financeira do Plano Econômico e Social. De acordo com o estatuído no número 1 do artigo 21 da Lei do Sistema da Distribuição Financeira do Estado, SISTAF, a elaboração do Orçamento do Estado é anual e da competência do Governo. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015 foi concebida em estrita obediência aos requisitos previstos no número 2 do artigo 190 do Regimento da Assembleia da República, que dispõe que a proposta do Orçamento do Estado é elaborada pelo Governo, tendo como base o Plano Econômico e Social e os cenários fiscais de médio prazo. A proposta do Orçamento do Estado em apreço respeita ainda o disposto no número 2 do artigo 21 da Lei do SISTAF, que estabelece que, na elaboração anual dos seus programas e orçamentos, o Governo deve ter em conta a sua compatibilização com os orçamentos de investimentos plurianuais, considerando toda a planificação delineada na preparação destas. A proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015 respeita ainda o estabelecido no número 1 do artigo 24 da Lei do SISTAF, pois observa a estrita conformidade com a política econômica e financeira e o plano econômico e social. A proposta do Orçamento do Estado em apreço compõe-se do articulado da respectiva proposta de lei orçamental e respectivos mapas, conformando-se com o plasmado no número 2 do artigo 24 da Lei do SISTAF.
O número 3 do dispositivo legal supra-aludido elenca os mapas orçamentais a serem apresentados, nomeadamente mapas globais das previsões de receitas, dos limites das despesas e financiamento do déficit, mapas das previsões das receitas correntes e de capital de âmbito central e provincial, classificados de acordo com critério orgânico, territorial e por fontes de recursos, mapas dos limites das despesas correntes de âmbito central e provincial, classificados de acordo com os critérios orgânico, territorial, econômico e funcional, e mapas de despesa de capital de âmbito central e provincial, classificados de acordo com os critérios orgânico, territorial, econômico, funcional e por fontes de financiamento. Alinhamento da proposta do Orçamento do Estado com o Programa Quinquenal do Governo e a proposta do Plano Econômico e Social. Há uma articulação e um alinhamento entre o Programa Quinquenal do Governo, a proposta do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado em apreço, o que materializa o disposto no número 2 do artigo 128 da Constituição da República de Moçambique, conjugado com plasmado no número 2 do artigo 190 do Regimento da Assembleia da República, o número 2 do artigo 21 e o número 1 do artigo 24, ambos da Lei do SISTAF. Com efeito, o Orçamento do Estado para 2015 marca o início da materialização do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 e do Plano Econômico e Social para 2015, cujo objetivo central é o alcance de níveis superiores de condições de vida do povo moçambicano, promovendo o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo num ambiente de paz e segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos. Neste contexto, a política orçamental para 2015 incidirá sobre as 5 prioridades do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, nomeadamente a consolidação da unidade nacional e da paz e o reforço da soberania, o desenvolvimento do capital humano e social, a promoção do emprego, produtividade e competitividade, o desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais e a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente. Neste prisma, o Governo acentua que as prioridades da afetação de recursos aos projetos de grande dimensão estão alinhados ao Plano Econômico e Social 2015 e ao Plano Integrado de Investimento 2014-2017, o que consubstancia a sua implementação efetiva em 2015, com vista a expandir o desenvolvimento de infraestruturas econômicas que irão sustentar o crescimento da economia, nomeadamente estradas, pontes, linhas de transmissão de energia e barragens mini-hídricas. Na generalidade, a proposta do Orçamento do Estado para 2015 contém informação fundamentada sobre as previsões de receitas, os limites das despesas e os elementos que fundamentam a política orçamental, conformando-se com o disposto no número 3 do artigo 130 da Constituição da República de Moçambique, conjugado com o número 3 do artigo 190 do Regimento da Assembleia da República. A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2015 respeita os princípios e regras legais estabelecidas no artigo 13 da Lei do SISTAF, nomeadamente anualidade, unidade, universalidade, especificação, não compensação, não consignação, equilíbrio e publicidade. A proposta do Orçamento do Estado
observa o estabelecido no artigo 24 da Lei do SISTAF. Com efeito, nos termos do disposto no número 1 do artigo 24 da Lei do SISTAF, a proposta do Orçamento do Estado observa a estrita conformidade com a política econômico-financeira e o programa anual do Governo. De acordo com o estatuído, no número 2 do artigo 24 da Lei do SISTAF, a proposta do Orçamento do Estado compõe-se do articulado da respectiva proposta de lei orçamental e respectivos mapas. Em cumprimento do estipulado do número 4 do artigo 24 da Lei do SISTAF, o Governo apresentou todos os elementos necessários à justificação da política orçamental, nomeadamente o Plano Econômico e Social, o balanço preliminar de execução do Orçamento do Estado do ano em curso, a fundamentação da previsão das receitas fiscais e da fixação dos limites de despesa, a demonstração do financiamento global do Orçamento do Estado com discriminação das principais fontes de recurso, a relação de todos os órgãos e instituições do Estado, assim como de todas as instituições autónomas, empresas públicas e autárquicas, a proposta do orçamento de todos os organismos com autonomia administrativa e financeira, autárquicas e empresas do Estado. Na especialidade, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade propõe a substituição da expressão Programa Quinquenal por Plano Econômico e Social, no número 2 do artigo 8 da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2015, pois, nos termos do disposto no número 2 do artigo 128 da Constituição da República de Moçambique, conjugado com o número 1 do artigo 190 do Regimento da Assembleia da República, o Orçamento do Estado é a expressão financeira do Plano Econômico e Social. Ademais, porque o número 2 do artigo 130 da Constituição da República de Moçambique dispõe que o Orçamento do Estado é anual. Este princípio da anualidade é reafirmado no número 2 do artigo 13 da Lei do SISTAF. Neste sentido, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade propõe a alteração do número 2 do artigo 8, passando a ter a seguinte redação: fica o Governo autorizado a fazer movimentações de verbas entre as prioridades e pilares do Plano Econômico e Social. Posicionamentos dos grupos parlamentares. Posicionamento do grupo parlamentar do MDM. Nos termos do disposto no número 2 do artigo 128 da Constituição da República de Moçambique, o Plano Econômico e Social tem a sua expressão financeira no Orçamento do Estado, tendo em conta que o Plano Econômico e Social não obedeceu o princípio de equilíbrio regional, o Orçamento do Estado enferma dos mesmos vícios. Incompreensivelmente, as províncias de Nampula e Zambésia, com um universo populacional de 5.008.793 e 4.802.365, respectivamente, terão um orçamento francamente inferior que, por exemplo, a província de Gaza, com 1.416.810, que detém uma população inferior que a metade do universo populacional daquelas províncias. Pelas razões acima mencionadas, o grupo parlamentar do MDM, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, recomenda a apreciação negativa da proposta do Orçamento do Estado para 2015. Posicionamento do grupo parlamentar da RENAM. O grupo parlamentar da RENAM, na Comissão, recomenda a apreciação negativa da proposta de lei que aprova o Orçamento do Estado para 2015 pelos seguintes fundamentos. No artigo 7 da proposta de lei do Orçamento, o Governo faz menção à alocação de 2,7% das receitas a favor das comunidades locais, contudo, não faz referência à necessidade de publicar os conteúdos dos contratos
de tais projetos para o conhecimento público e sua correta fiscalização. O artigo 10 viola o princípio da igualdade de tratamento ao isentar da fiscalização prévia os contratos de montantes não superior a 5 milhões de meticais, o que, no seu entendimento, consubstancia uma manobra para acomodar atos de corrupção e dilapidação do erário público. O artigo 11, à semelhança do conteúdo vertido no parágrafo anterior, representa uma ação com vista a acomodar negócios do Estado no meio do exercício, como foi o caso de Ematum, em que o governo contraiu avultadas dívidas sem passar pelo crivo do poder legislativo, numa clara violação ao princípio da separação e interdependência do poder. O grupo parlamentar da Renamo considera que com o orçamento proposto, os professores, os médicos, os enfermeiros, os polícias e demais funcionários e agentes do Estado continuarão a oferir salários de fome e miséria. Posicionamento do grupo parlamentar da Frelimo. O grupo parlamentar da Frelimo na comissão considera que o orçamento do Estado é a expressão financeira do plano econômico e social e o mesmo foi elaborado com base nos cenários fiscais de médio prazo. O orçamento do Estado para 2015 marca o início da implementação do programa quinquenal do Governo 2015-2019, cujo enfoque central é o de melhorar as condições de vida do povo moçambicano e o de promover o emprego, a produtividade e a competitividade, criando riqueza e gerando um desenvolvimento equilibrado e inclusivo no ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre moçambicanos. As prioridades da afetação de recursos aos projetos novos de grande dimensão estão alinhados com o Plano Integrado de Investimentos 2014-2017, o que consubstancia a materialização destes em 2015, o que irá sustentar o crescimento da economia, nomeadamente estradas, pontes, linhas de transmissão de energia e barragens mini-hídricas. A política orçamental de 2015 está em consonância com a estratégia de manutenção do crescimento econômico sustentável e reflete o objetivo central de alcance de níveis superiores das condições de vida do povo moçambicano e ao aumento de renda. As principais ações que corporizam as prioridades da alocação de recursos para 2015 são a construção e expansão de rede de infraestruturas, a garantia da segurança alimentar e nutricional, a criação de condições para o aumento do acesso à energia elétrica, o aumento da provisão e de acesso aos serviços de abastecimento de água e saneamento, expansão e melhoria da qualidade dos serviços de educação e saúde, acesso à justiça, tornando-a mais célere e próxima dos cidadãos. A presente proposta de lei do Orçamento do Estado contém informação fundamentada sobre as previsões de receitas, os limites das despesas, o financiamento do déficit e todos os elementos que fundamentam a política orçamental, reunindo assim os requisitos para a sua aprovação. Conclusão. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta do Orçamento do Estado para 2015 tem mérito e é oportuna, consubstancia a expressão financeira do Plano Econômico e Social para 2015, o que respeita o estatuído no número 2 do artigo 128 da Constituição da República de Moçambique. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade constata que a proposta do Orçamento do Estado respeitou os requisitos de natureza orgânica, material e formal
previstos no artigo 130 da Constituição da República de Moçambique, observou os requisitos regimentais previstos no artigo 190 da Lei 17/2013, respeitou ainda os princípios e regras fixados no artigo 13 da Lei do SESTAF e observou os pressupostos de natureza orgânica, material e formal estatuídos nos artigos 21 e 24 da Lei do SESTAF. Em face dos considerandos expostos, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade conclui que a proposta do Orçamento do Estado para 2015 não enferma de nenhum vício de inconstitucionalidade orgânica, material ou formal e de ilegalidade, pelo que recomenda ao plenário da Assembleia da República a sua apreciação positiva. Adoção. O presente parecer foi analisado em plenária da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, nas sessões ordinárias dos dias 17, 20, 21 e 22 de abril de 2015, depois de lido e achado conforme, foi adotado e subscrito pelos seguintes deputados: Edson da Graça Francisco Macuacua, presidente da Comissão; Ezequiel Molde Guz, relator; Manuel Vasconcelos Maria, vice-presidente; Antônio Augusto Eduardo Namburete, vice-relator; Edmundo Galiza Matos Júnior; Elder Ernesto Injojo; Agostinho Gomes Chipindula; Patrício Mpangai; Afonso Lopes Nipero; Esmeralda Aurélio Mutemba; João Catemba Chaquamba; Simon Muhambe Macuiana; Maria Angelina Dick Enoch; Rafael Antônio de Souza Guzmão; Carlos Manuel Simbe; Laurinda Silvia Pedro Antônio Cheia e Jovial Cetina Mutombene Marengue da Cruz. Voto vencido. Votaram vencidos, pelas razões aduzidas a folhas 8, 9 e 10 do presente parecer, os seguintes deputados dos grupos parlamentares da RENAM e do MDM na Comissão: Ezequiel Molde Guz, Antônio Augusto Eduardo Namburete, Simon Muhambe Macuiana, Maria Angelina Dick Enoch, Rafael Antônio de Souza Guzmão, Carlos Manuel Simbe e Laurinda Silvia Pedro Antônio Cheia. Assembleia da República, Maputo, aos 22 de abril de 2015. Excelências, acabei de apresentar os pareceres atinentes à proposta do Plano Econômico e Social e à Lei do Orçamento do Estado. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado.